O mundo é imenso. A indústria da mídia moderna está sempre em constante evolução. O que era uma coisa virou raro. O que é agora ficou histórico. Muitos materiais de entretenimento e da comunicação do ser humano estão perdidos e muitos não sabem deste fato. Se pergunte, teve alguma animação esquisita que eu já assisti antes? Alguma tragédia ao vivo foi transmitida na TV e eu assisti? Eu tinha uma peça de mídia em minhas mãos antes? Muito material, seja vídeos, filmagens, imagens, áudio e entre outros, ainda estão perdidos. Alguns são datados. Alguns são sugestivos e alguns são bizarros. E no vídeo de hoje você conhecerá Lost Mídias Impossíveis de Serem Recuperadas, parte 4. Não perca seu tempo, atire no botão do like, inscreva-se, ative o sino, faz o café e se acomode na cama e me acompanha para conhecer outras peças de mídias perdidas pelo tempo. Sem mais delongas, vamos embora! Os anos 90 foi a década mais importante para o sucesso estrondoso para a famosa empresa japonesa Nintendo. A década foi marcada pela empresa pelas inovações tecnológicas, a expansão descontrolada dos fãs pelos jogos da empresa e pelos desafios crescentes com a concorrência. Em 1996, Nintendo lançaria o que seria considerado o console mais lendário e revolucionário para tudo que nós do futuro temos: o infame Nintendo 64. Mas o destaque da empresa está nos jogos do Super Mario, o que tornou o ícone da empresa ao longo dos anos. Inúmeros jogos oficiais da franquia foram amplamente reconhecidos e premiados como alguns dos melhores jogos da década. Devido ao sucesso crescente da marca do mundo, em 1999, a Nintendo investiu em um evento chocante que seria extremamente divertido para toda a comunidade: o Super Smash Bros. Slamfest 99, ou simplesmente Slamfest 99. Este foi um evento promocional oficial da empresa para o lançamento do Super Smash Bros. Nos Estados Unidos. O evento foi realizado no MGM Grand Adventures Theme Park, em Las Vegas, em 24 de abril de 1999. O momento mais inesquecível para quem foi pessoalmente se compareceu ao evento foi uma atração no qual consistia em uma espécie de luta livre, encenada envolvendo os 4 personagens do jogo, sendo Pikachu, Mario, Donkey Kong e Yoshi. A luta inteira foi transmitida ao vivo na internet via Real Player, pelo serviço de transmissão internetbroadcast.com. Segundo pessoas que compareceram ao evento, a luta durou aproximadamente 17 minutos e foi realizada por atores que coreografaram a luta inteira. Apesar da luta inteira ter sido transmitida na internet e também por ter sido vista por milhares de pessoas, ninguém possui uma filmagem caseira do evento e até agora ninguém apareceu dizendo que tem um trecho do evento. Algumas screenshots da transmissão foram recuperadas, mas até agora um trecho ou um vídeo completo da transmissão continuam perdidos. O caso ainda segue investigação e ainda aguardamos por novidades do caso. Por acaso você se lembra de um jogo chamado The Blob? Não? E se eu mostrar a sua gameplay? Agora lembra? Bem, seja lá qual for sua resposta, The Blob é um jogo de estilo puzzle lançado em 22 de fevereiro de 2008 para as plataformas mais famosas da década, como Nintendo Wii, Nintendo DS e para o Xbox 360. O jogo foi desenvolvido pela Blue
Tongue Entertainment, uma empresa de jogos australiana que reconheceu que The Blob foi o jogo mais vendido da empresa. Originalmente, o jogo foi desenvolvido por 8 estudantes de design de jogos da Universidade Utrecht, da Holanda, até que a publicadora americana THQ comprou os direitos do jogo, que, unindo com a Blue Tongue e a Helix, desenvolveram os jogos para os consoles. A jogatina de The Blob não é visivelmente complexa, e seu cenário distópico é bastante nostálgico. Lembro-me de jogar quando eu tinha um Xbox 360 entre os meus 7 e 9 anos. Com planos de desenvolver o segundo jogo e o interesse em expandir a franquia, a THQ começou a trabalhar em outro jogo, desta vez destinado ao modo online. Durante o ano de 2011, a filial da empresa em Xangai começou o desenvolvimento, sendo feita principalmente para o público asiático. Apesar do jogo estar bem próximo da conclusão e do lançamento, o jogo nunca foi oficialmente comentado pela THQ e pela co-desenvolvedora Galaxy Worlds. Segundo o diretor do desenvolvimento da THQ, Reinhard Policy, em uma entrevista de 2017, ele disse que antes da THQ falir, eles, a empresa, tinham um jogo online do The Blob em desenvolvimento. Explicou que nunca foi lançado, mas que eles investiram alguns milhões no desenvolvimento. O trabalho estava sendo realizado na Ásia e não estava longe de ser lançado. No final, ele explica definitivamente o motivo de não terem lançado. Segundo o Reinhard, quando a Nintendo anunciou o Splatoon, ele literalmente viu que Splatoon e The Blob Online era a mesma coisa, e por isso o jogo nunca foi lançado. Mas há outro possível motivo para o cancelamento, porque em dezembro de 2012 a co-desenvolvedora Galaxy Worlds foi adquirida pela empresa canadense Kabam, e isto ocorreu enquanto o jogo estava quase pronto para ser lançado, e talvez por este motivo o jogo foi engavetado. Em fevereiro de 2021, um ex-funcionário da THQ chamado Richard Brown compartilhou em seu Twitter e posteriormente no YouTube um trailer inédito do jogo online. Confira. Esta versão incluía personalização dos personagens, comunidades online, combate multiplayer, ou seja PVP, novos itens e habilidades. Apesar de obtermos o trailer do jogo, qualquer material original está perdido e inacessível ao público.
Nos anos 80 e 90, uma apresentadora carismática estava estrelando em seu auge nas TVs brasileiras e até no mundo. Maria da Graça Xuxa Meneghel, mais conhecida como Xuxa, foi a apresentadora de TV mais popular dos anos 80 e 90, sendo mais conhecida como Rainha dos Baixinhos. O sucesso de suas canções e suas apresentações foi tanto que atraiu a atenção do público estrangeiro, o que incrivelmente chegou aos olhos de ninguém mais e ninguém menos que Michael Jackson. Xuxa estava tendo um enorme reconhecimento não somente no Brasil, mas como no mundo inteiro. E por conta do seu sucesso, ela abriu 23 programas junto ao seu nome durante os anos 80 até os anos 2010. E um dos seus programas se tornaria controverso por sua triste tragédia. Xuxa Park foi um programa infantil apresentado pela Xuxa, dirigida por Marlene Matos e exibido pela TV Globo de 4 de junho de 1994 até 6 de janeiro de 2001. Este programa marcaria o retorno da apresentadora ao público infantil, pois seu programa anterior, Programa Xuxa de 93, era mais dedicado a toda a família. Neste novo programa, Xuxa já havia gravado 7 episódios e estava pronto para uma noite de gravação no dia 11 de janeiro. Era para ser um especial de carnaval que seria exibido em 24 de fevereiro. Os únicos registros do episódio mostram a Xuxa dançando com algumas dançarinas de fundo cantando sua famosa canção Hilarie. E segundo os espectadores que estavam presentes, Xuxa estava prestes a entrar na aeronave do cenário que ao redor estava entupido de luzes coloridas, e foi na hora em que ela iria se despedir que um incêndio se iniciou na aeronave devido a um curto-circuito. O incêndio começa com uma fumaça saindo da nave, e ao acontecer isso, os espectadores alertam a Xuxa e as dançarinas para olharem para trás, e assim o pânico é instalado. Do programa estava quase no fim. Ao fundo já é possível perceber um clarão dentro do cenário e os primeiros sinais de fumaça. Pode vir, pode vir! Vem gente, vem gente! A partir desse momento, não há mais som na gravação. O fogo se alastra. No canto esquerdo do vídeo, crianças são retiradas de uma roda gigante que faz parte do cenário. A menina Tamires, de 7 anos, fica presa. Ela não aparece na imagem. Por conta do ocorrido, a TV Globo se comunicou um dia depois afirmando que o programa foi suspenso temporariamente em respeito às vítimas do ocorrido. Devido ao acidente ocorrido durante a gravação de Xuxa Park, excepcionalmente deixaremos de apresentar o programa neste sábado. Apesar da própria parte do incêndio estar disponível, o resto da gravação está perdida. A pedido da Xuxa, os 7 episódios gravados antes do incêndio nunca foram disponibilizados.
saindo de mídias perdidas ocidentais, vamos para as mídias perdidas orientais, principalmente esta que se situa no Japão. Nos anos 30, o Japão estava passando por um período de alteração cultural, social e político, se tornando uma potência militar agressiva, consolidando o autoritarismo, iniciando as mudanças culturais que continuam até hoje a influenciar o país pós-segundo conflito. Além de que esta foi a década considerada importante para o início das animações japonesas conhecidas como animes. O pioneiro dos animes foi Junichi Koch, frequentemente reconhecido como um dos pais da animação japonesa. Um dos seus curtas, chamado Namakura Gatana, de 1917, foi o primeiro anime de humor violento, onde o protagonista tenta usar uma espada sem sucesso, resultando em situações cômicas mais violentas. Entre vários filmes ilegais, um se evidenciou por seu material estar totalmente perdido. Suzumi Bune, ou Suzumi Fune, na tradução Navio Legal, é um filme adulto japonês de 1932, dirigido por Hakusan Kimura, um animador japonês desconhecido. O filme é amplamente considerado como a primeira peça de animação adulta produzida no Japão. O filme estava em produção em 1932 e foi planejado para ser a primeira parte de um roteiro erótico. O filme levou 3 anos para ser concluído, até que o material foi apreendido pela polícia antes de ser concluído, e assim impedindo qualquer lançamento do filme e assim desanimando Kimura. Até que em algum momento do início dos anos 2000, a polícia de Tóquio especulou ter doado o que restou do curta para o Arquivo Nacional de Filmes do Japão. E segundo a polícia, o filme tem 10 minutos de duração. Apesar disto, nenhuma imagem ou registro do filme foi disponibilizado e é melhor que fique assim. Acompanhando com mídias perdidas adultas asiáticas, temos mais uma para analisar. Misericórdia. La Blue Girl é um anime erótico e uma série de mangás adultos produzido pelo mangaka Toshio Maeda. A série apresenta uma grande quantidade de braços sem dedos, se é que me entende. E o intuito de Toshio neste anime é literalmente parodiar este tipo de mídia adulta. O anime teve seu início com o mangá em 1989 até 1992, e em 26 de junho de 1992 o mangá virou anime e só produziram 4 episódios na versão original, enquanto nas 3 posteriores animações de novas histórias da franquia somam 14 episódios, totalizando 18 episódios em animação do mangá adulto. As produções em anime duraram de 1992 até 2002. Todo o material em vídeo da franquia foram vendidos em fitas VHS e distribuídos para vários países, mas um país deu luz vermelha para a venda dos materiais: os Estados Unidos. A censura é praticada de forma diferente tanto no Japão quanto nos Estados Unidos devido às suas diferentes leis. A lei japonesa tecnicamente desencoraja a exibição de pelos ou do sexual explícito, enquanto a lei americana se preocupa com a exibição dos atos ilegais envolvendo menores. E é isso que está inserido no anime e que é totalmente contra as leis americanas. Por isso, algumas providências foram tomadas. Resumo: os americanos foram conferir o anime para ver se estava tudo ok, e quando se depararam com esse personagem chamado de Nin, eles pensaram: pô, parece fútil demais esse bicho. Desta mesma linha de raciocínio, os caras decidiram arriscar e removeram todas as cenas explícitas envolvendo o personagem em todos os futuros VHS e DVD do anime. A questão é que, apesar de ser uma animação adulta japonesa, a ordem de censura era extremamente
extremamente forte e por isso pediram para censurar algumas cenas em todos os lançamentos da obra em vídeo, o que significa que a única versão verdadeiramente não censurada existe no lançamento original. Mas o rolê é que é difícil de encontrar, pois La Blue Girl não era um clássico cult. O que tá realmente perdido é a versão dublada em inglês do anime, sem censura e com as cenas do personagem chamado Nin Nin. Assim, como eu disse no tópico anterior, é melhor que este fique perdido para sempre também. Então, galera, esse foi o vídeo, né? Espero que tenha gostado. Deixa o like, inscreva-se para me ajudar no engajamento, compartilhe o vídeo. Agora, vocês sabem agora que tem uma opção nova do YouTube que chama Hypar. Aí você vai ali perto dos comentários, e tem a opção Hypar. Aí você hype esse vídeo aqui para alcançar o maior número de pessoas para chegar nesse vídeo. E deu um trabalho esse vídeo aqui, né? Assim como todos os outros vídeos que eu também faço. E compartilhe esse vídeo aí, galera. Ajuda aí no engajamento, a fazer o canal crescer. E é isso que eu tenho a dizer. Aliás, galera, feliz ano novo aí para todos que acompanham meu canal desde o início de 2024. Muito atrasado, mas tá aí. Desculpa pelo atraso. É isso. Boa noite a todos. Falou!